Aí. Boa noite, somos do curso de agronomia, primeiro termo do período noturno, e a gente vai iniciar a apresentação do trabalho de biologia celular. O assunto é a defesa vegetal contra os fitopatógenos. Eu, Cauê, vou iniciar com a minha parte aqui, e depois os próximos integrantes vão seguindo com a apresentação. Um enorme volume de pesquisa dentro da fitopatologia se concentra no fenômeno da especificidade entre o patógeno e o hospedeiro, que é um fenômeno de reconhecimento do papel das fitoxinas e enzimas microbianas extracelulares na patogênese e também dos fatores bioquímicos de resistência, como os compostos fenólicos, fitoalexina e proteínas relacionadas à patogênese. Nesse início, contém algumas informações sobre alguns trabalhos com extrato de plantas medicinais e homeopatia em modelos vegetais, onde o uso destes tem sido buscando o principal objetivo no controle de fitopatógenos e a sua potencialidade e perspectiva de avanço, visando uma agricultura de baixo impacto, né? Agora, no próximo slide, a gente pode falar sobre a defesa da planta contra os patógenos e com o crescente desenvolvimento de tecnologias agrícolas e alguns incrementos no uso de insumos, em particular os pesticidas, né? Que são cada vez mais evidentes no mundo atual, no modelo atual de produção. Uma pesquisa de fitopatologia que enfoca o fenômeno da especificidade entre os patógenos e o hospedeiro, o fenômeno de reconhecimento do papel do extracelular, fitoxinas e enzimas microbianas na patogênese, e também o fenômeno de fator bioquímico de resistência, como os compostos fenólicos, fitoalexinas e proteínas relacionadas à patogênese, novamente. A resistência do hospedeiro ao microorganismo patogênico pode ser definida sob o aspecto fisiológico, como a capacidade da planta em atrasar ou evitar a entrada na atividade do patógeno dos seus tecidos. Essa complexidade funcional, espacial e temporal inicia-se com o reconhecimento pelo hospedeiro, que ele inicia sinais exógenos provenientes do patógeno e continua com os mecanismos de transdução desses sinais, resulta em uma extensa reprogramação, na verdade, do metabolismo celular vegetal, e aí envolve mudança na atividade gênica. E no próximo slide do desenvolvimento, a gente pode citar os mecanismos estruturais, que constituem-se em barreiras físicas à penetração e à colonização do patógeno, enquanto os mecanismos bioquímicos englobam substâncias que são capazes de inibir o desenvolvimento do patógeno ou de gerar as condições adversas, né, para a sobrevivência nos tecidos do hospedeiro. Recomenda-se estar presente em concentração adequada nas partes invadidas e em forma acessível ao patógeno, de maneira preferível, né? E dessa maneira, as mudanças na concentração das substâncias impliquem mudanças na expressão da doença. Agora, o próximo integrante vai seguir com a apresentação do trabalho com os próximos slides. Mecanismos bioquímicos pós-formados. As plantas representam uma importante fonte nutricional para os herbívoros e muitos micro-organismos, e para se desenvolver do ataque desses organismos, várias moléculas iniciadoras associadas aos patógenos são reconhecidas em níveis de membrana plasmática vegetal, resultando na ativação de mecanismos de defesa. Espécies reativas de oxigênio. As espécies reativas de oxigênio são moléculas reduzidas transitórias e altamente reativas, produzidas no caminho metabólico de transformações de oxigênio molecular a água. A partir da adição de um simples elétron, o oxigênio molecular é convertido ao radical ou ânion peróxido, um processo mediado, provavelmente, por peroxidases, ou NADPH, oxidases associadas à membrana, ou
foram lipoxigenases a partir de ácido grátis e espontaneamente em pH neutro ou pela ação de enzimas superóxido de mutase. O H2O2 pode sofrer diferentes transformações, reduzido ao radical hidroxil e convertido a H2O e O2, pela ação da catalase convertido a H2O pela oxidação de moléculas substratos como ascorbato via peroxidase. As seguintes espécies reativas de oxigênio podem ser geradas. Single oxygen. Possui o mesmo número de elétrons que a fórmula mais estável, mas os elétrons têm a órbita antiparalela. Entretanto, é capaz de reagir com outras moléculas, introduzindo a oxidação das mesmas. Radical superóxido. O radical ou ânion-superóxido representa o produto da redução de um elétron de O2, peróxido de hidrogênio. Uma redução bivalente do óxido conduz à formação do peroxidose de hidrogênio, o qual também pode ser formado durante a ação de desmutase do superóxido. Radical hidroxil. Uma posterior redução do peróxido de hidrogênio conduz à produção do radical hidroxil, o qual é a mesma espécie muito agressiva de oxigênio. Pode passar. Óxido nítrico. O óxido nítrico é um radical livre, inorgânico e gasoso, que age como molécula sinalizadora com múltiplas funções biológicas nas plantas, como a ativação de proteínas relacionada à patogênese, atuação como fator endóxeno de regulação e maturação em várias plantas, e com envolvimento inclusive da enzima óxido nítrico, síntese e fator regulando a morte celular programada em associação com a liquefação durante a formação dos vasos do xilema. Filoalexinas são metabolitos secundários antimicrobianos de baixa massa molar e produzidas pelas plantas em resposta do estresse físico, químico ou biológico. São capazes de impedir ou reduzir a atividade de agentes patogênicos, sendo a taxa de produção dependente de genótipos do hospedeiro ou do patógeno. São considerados compostos biocidas, sendo prejudiciais para as bactérias, fungos e nematóides, plantas e animais. De forma geral, o modo de ação das filoalexinas sobre o fungo inclui granulação citoplasmática, desorganização dos conteúdos celulares, ruptura da membrana plasmática e inibição de enzimas fúngicas. Esses efeitos refletem-se a inibição da germinação e elongação do tubo germinativo e redução ou inibição do crescimento milicial. Pode ir próximo. Mecanismos bioquímicos pré- e pós-formados. Mecanismo bioquímico pré- e pós-formado, proteínas relacionadas à patogênese. A infecção de plantas por fungos, bactérias e vírus, entre outros micro-organismos, frequentemente conduz a uma resposta de defesa do hospedeiro, né, através de mecanismos de eficiência variável contra o fitopatogênico. Um dos mais eficientes deste mecanismo é a reação de hipersensibilidade, onde há indução da produção de fitoalexinas e de várias proteínas de defesa codificadas por genes da planta. Essas proteínas incluem proteínas estruturais, quando incorporadas à matriz extracelular, na tentativa de confinamento do patógeno. Glicoproteínas ricas em hidroxiprolina e glicina, enzimas peroxidases
envolvidas na liquificação. Enzimas do metabolismo secundário, como as envolvidas na biossíntese de antibióticos. Proteínas relacionadas à patogênese, responsáveis pelas maiores mudanças quantitativas nos teores de proteína solúvel durante as respostas de defesa. As proteínas RP apresentam propriedades físico-químicas típicas que as distinguem das demais proteínas encontradas em plantas. São estáveis em pH baixo, em torno de 2,8. Quase a totalidade das demais proteínas das plantas precipitaria nesta condição. Mostra-se resistente à ação de enzimas proteolíticas. As proteínas RP ácidas de fumo localizam-se no espaço intracelular das folhas, que é uma região de pH relativamente baixo, e que também contém enzimas com atividade de protease ácida. Geralmente mostram-se como monômeros com massa molecular variando entre 8 e 50 kDa. Podem estar localizadas no vacúolo, parede celular ou apoplastos. São estáveis sob altas temperaturas, em torno de 60 e 70 graus. As proteínas RP podem se apresentar em formas ácidas ou básicas. Em fumo, as proteínas intracelulares, que são localizadas nos vacúolos, são principalmente básicas e constitutivamente expressas em altos níveis nas raízes, enquanto as formas ácidas são geralmente extracelulares. Uma diferença que também pode ser observada entre as formas ácidas e básicas é que essas últimas são induzidas em altos níveis nas folhas por etileno e injúria, enquanto que as primeiras não são. As primeiras 4 proteínas RP descobertas foram facilmente detectadas devido à alta mobilidade em gel de poliacrilamina e porque migraram para uma região onde quase não haviam outras proteínas celulares. Outras proteínas RP, embora presentes no mesmo gel, não podiam ser distinguidas das demais proteínas com mobilidade similar. O procedimento de extração em pH baixo permitiu eliminar essas outras proteínas celulares e caracterizar mais 6 outras bandas de proteína RP em extrato de folha de fumo, com a reação de hipersensibilidade, ATMV. A nomenclatura dessas 10 principais proteínas RP de fumo foi baseada na característica de mobilidade eletrorética relativa, RP, 1A, 1B, 1C, 2N ou PQRE, menos S, ou IS, em ordem decrescente de mobilidade. Atualmente, são conhecidas 17 famílias de PRPs em vegetais, com as mais diferenciadas funções. Vale ressaltar que em cada família, Science Agrária Paranaense incluem-se classes com diferentes isoformas, respectivamente ácidas ou básicas. A tabela agora das famílias de proteínas relacionadas à patogênese. Família propriedades. PR1, antifúngica, PR2, glucanase, PR3, quitinase, PR4, quitinase, PR5, osmotina, PR6, inibidor de protease, PR7, endoproteinases, PR8, quitinase 3, PR9, peroxidases,
PR10, proteínas semelhantes à ribonuclease, PR11, quitinase 5, PR12, defensinas, PR13, tioninas, PR14, proteínas relacionadas com transporte de lipídios, PR15, oxalato oxidases, PR16, proteínas semelhantes a oxalato oxidase, e PR17 desconhecido. O papel das PRPs na resistência de plantas contra micro-organismos patogênicos pode ser tanto direto como indireto. Uma ação direta, como, por exemplo, a inibição do crescimento do patógeno ou da germinação de esporos, representa uma concepção simplificada de defesa de plantas contra a entrada de agentes patogênicos. Neste sentido, em muitos casos, as PRPs apresentam atividade antimicrobiana in vitro. Isoformas básicas de PRPs normalmente exercem maior atividade antifúngica, apresentando a ação reduzida contra bactérias, insetos, nematóides ou vírus. Em sua maioria, PRPs possuem uma maior importância na ação indireta, ou seja, no processo de indução de resistência, como, por exemplo, na ação preventiva contra a penetração de patógenos por ação oxidativa de componentes da parede celular vegetal, por meio de peroxidases, ou envolvimento na transdução de sinais durante a interação patógeno-hospedeiro, como na ação de oxilato oxidases e de proteínas não específicas relacionadas com o transporte de lipídios. Um número pequeno de famílias das PRPs possuem atividade enzimática, como é observado para glucanases, quitinases e peroxidases e ribonucleases, ou a ação inibitória pela atividade de inibidores enzimáticos. A atividade inibitória de proteases, a amilases, é atribuída às famílias PR5, PR12 e PR14. Funções adicionais dessas famílias no controle de atividades de enzimas endógenas ou na defesa contra insetos fitofagos, ou seja, uma multifuncionalidade dos inibidores de protease de enzimas endógenas, ou na defesa contra insetos fitófagos, ou seja, uma multifuncionalidade dos inibidores de protease de plantas é discutida. As PRPs exibem uma diversidade de mecanismos de ação sobre micro-organismos e pragas. Os mecanismos de ação das PRPs são baseados em atividades hidrolíticas sobre a parede celular, toxicidade direta, permeabilização da membrana plasmática, sinalização no processo de defesa ou inibição, por exemplo, de enzimas do trato digestivo de insetos. Neste contexto, quitinases e glutanases têm a ação direta sobre os componentes glucano e quitina da parede celular de fungos, enquanto o PR5, PR12, PR13 e PR14 inicialmente influenciam a membrana plasmática. A ação antimicrobiana direta através de permeabilização da membrana plasmática aparentemente está relacionada a PRPs de natureza básica com a hélice anfipática, permitindo a ligação dessas à membrana plasmática e posterior inclusão na bicamada lipídica. Mais recentemente foram acrescidas PRPs das famílias PR15, PR16, PR17, todas isoladas a partir de folhas da cevada infectadas por Blummeria graminis. As PR15 e PR16 incluem proteínas e glicoproteínas
associadas à matriz extracelular, as quais envolvidas em vários processos que incluem a germinação, o desenvolvimento da planta e as respostas a agentes agressores de origem biótica e abiótica. Para a família PR17, foram isoladas duas proteínas denominadas HVPR17 e HVPR17B, a A e a B, com massa molecular de 26 e 24 kDa, respectivamente. A HVPR17A, por sua vez, foi detectada em plantas resistentes e suscetíveis infestadas com afídeos. A seguir são apresentados mais detalhes sobre as enzimas glucanases e quitinases. Essas endoglucanases são monômeros com massa molecular entre 25 e 35 kDa e produzem oligômeros com 2 a 6 unidades de glicose a partir do substrato laminária. A glucana é um importante componente da parede celular de muitos fungos. Muitas glucanases de várias espécies de plantas têm sido clonadas e sequenciadas. Em fumos foram isoladas 5 glucanases e agrupadas em 3 classes. A isoforma básica pertence à classe 1, enquanto as isoformas ácidas pertencem às classes 2 e 3. RP2, N e O são da classe 2. E a outra enzima extracelular, RPQ, é da classe 3. As isoformas ácidas são extracelulares, enquanto as básicas ocorrem nos bacúolos. Outra glucanase, chamada SP41, pode ser encontrada em grande quantidade em órgãos florais específicos. Não há correlação entre o nível de similaridade na sequência de aminoácidos e a atividade catalítica relativa dessas enzimas sobre o substrato laminária. RP2 e N mostra 99% de similaridade na sequência de aminoácidos, mas o N é 5 vezes mais ativa que o RP2, RPO é 93% similar ao RP2, mas é 250 vezes mais ativa. O RPO tem uma atividade similar à glucanase básica, embora a sequência de aminoácidos entre as duas seja muito diferente, e isso aumenta os problemas de diferença em especificidade de substrato em glucanases para a dada espécie de planta e também entre glucanases de diferentes espécies de planta. Quitinases. Semelhante a glucanases, essas enzimas são monômeros com massa molecular entre 25 e 35 kDa. As quitinases de plantas caracterizadas até agora são endoquitinases, que produzem quito-oligosacarídeos, com 2 a 6 unidades de nacetilglucasamina. Algumas dessas endoquitinases purificadas de plantas também possuem atividades de lisozima, podendo hidrolisar ligações 1 e 4 entre o ácido N-acetilmurânico e N-acetilglucosamina no peptídeo glicano bacteriano. Certas quitinases podem agir como quitosanases, além do fato de existir também quitosanases específicas induzidas em plantas em respostas a fitopatogênicos. Embora as quitinases hidrolisem eficientemente a quitina,
que é o principal componente do exoesqueleto de inseto e da parede de muitos fungos. Essas enzimas também têm sido encontradas em plantas de fumo em resposta à infecção por TMV. Bom, dando sequência aqui, falando um pouco de mecanismos estruturais, os mecanismos estruturais de resistência, eles atuam principalmente como barreira à penetração ou à colonização microbiana. Esses mecanismos podem ser denominados pré-formados ou pós-formados. O pré é o grupo que se refere a estruturas produzidas pela planta, independente da ação do patógeno, tendo diversas funções na planta, como também a resistência. O pós são os mecanismos de resistência cuja expressão é desencadeada após o início da atividade dos patogênios. Pode passar, por favor? Agora, sobre a cutícula, esse tecido apresenta um revestimento denominado cutícula. É uma camada externa às células da epiderme composta por cutina e ceras que tem a principal função de evitar a perda d'água, né? E além dessa função de perda d'água, ela exerce uma resistência à saída de água da planta e uma barreira contra a entrada da maioria dos patogênios que podem colonizar a superfície. Os trincomas apresentam uma função principal relacionada à redução também da perda de água pela planta. Elas têm glândulas que inibem e interferem a continuidade do filme de água e, consequentemente, na possibilidade do patogênio atingir algumas aberturas naturais, como os estômatos. Já os estômatos são algumas aberturas naturais que têm a função de manter o fluxo contínuo da água do solo com a planta e a atmosfera. É uma abertura natural e certamente será local de penetração para muitos patogênios ali. Logo, então, dependendo da quantidade de estomatos e do tamanho e do período da abertura dos patogênios, eles podem, então, ser uma resistência e apresentar uma dificuldade para a penetração de algumas parasitas estáveis. Já os vasos condutores funcionam conduzindo um fluxo de seiva, tem a função estrutural de sustentação da parte aérea. E para que esses vasos possam ser capazes de sustentar uma folha na posição adequada, as paredes precisam ser lignificadas. Então, esses patogênios não possuem capacidade de degradar essas paredes lignificadas, então aí impede o avanço da lesão. Pode passar? Já a camada sílica é um mecanismo de resistência comum em plantas de algumas famílias, né? Quando essas plantas são cultivadas em ambientes com altos teores de silício solúvel, esse elemento é absorvido e depositado no espaço interlocutar da epiderme, formando uma camada sílica de gel, o que torna uma resistência aí para a penetração. Pode passar? Agora, falando um pouco dos pós-formados, a primeira questão é a reorganização do citoplasma, né? Assim que algum patogênio ou micro-organismo atinge a superfície do hospedeiro, inicia uma grande mudança na organização interna da célula. Essa mudança se chama polarização e tem o intuito de agilizar a qualquer resposta de defesa. Agora, o ralo se refere a uma modificação na parede celular, ao redor do ponto da penetração. Ele evita a perda de água e, ao mesmo tempo, dificulta a penetração por parte do patogênio. Já a papila, ela atua juntamente com o ralo. No entanto, as suas modificações entre espaço e parede celular ocasionam aí uma resistência na entrada do patogênio. A lignina são células danificadas pela tentativa de penetração por algum determinado patogênio, especialmente fungos, né? Ela leva ao aumento da biossíntese da lignina no intuito de reforçar essa parede celular. Ela isola, então, essas células e paralisa o seu avanço. Pode passar? Falando então agora sobre barreiras histológicas, as camadas de cortiças, ela inibem o crescimento das lesões, especialmente aquelas causadas por fungo. E depois que o patogênio conseguiu ser bem sucedido na sua penetração, então estabelece relações que geram a formação de uma camada de cortiça ao redor da lesão. Esse processo ele limita o avanço do patogênio e não o fluxo de toxinas e enzimas para tecidos sadios da planta. Já a camada de abscisão é um mecanismo que visa eliminar o tecido vegetal afetado. Então, após o reconhecimento da ação do patogênio, as células específicas se tornam lignificadas e limitam o avanço do patogênio. A tilose são projeções do cloroplasto. Esse fenômeno é estimulado por ferimentos, estresses hídricos e interrompe o fluxo da seiva. E, consequentemente, com esse interrompimento, ela não deixa avançar o patogênio pelo xilema. Já a deposição de gel são gomas produzidas por diversas plantas, próximas a essas regiões com lesões, e
Esses mecanismos de resistência ocupam um lumen do xilema que impede o fluxo da seiva. Já os cristais de asperginas, ele ocasiona ali uma cristalização, cria umas agulhas de cristais dentro do xilema. Então, quando passa por ali essa praga, perdão, esse patogênio, ela acaba ocasionando a cristalização do mesmo. Pode passar. É isso aí. Pode passar. Agora eu vou falar um pouco sobre a indução da resistência. A indução de resistência envolve a ativação de mecanismos de defesas latentes existentes nas plantas em resposta ao tratamento com agentes bióticos ou abióticos. Esses mecanismos latentes referem-se às defesas bioquímicas e estruturais pós-formadas, discutidas anteriormente. Os agentes indutores capazes de ativar ou induzir qualquer resposta de resistência nas plantas são chamados de elicitores, podendo apresentar natureza química variada, como oligosacarídeos, glicoproteínas, oligopeptídeos ou ácidos graxos, o que demonstra a não existência de característica estrutural única na determinação da atividade elicitora. A ativação das defesas das plantas pode ocorrer a partir da elicitação por compostos presentes em extratos de plantas, preparação de cogumelos, preparações de leveduras, exopolissacarídeos bacterianos, rizobactérias promotores de crescimento, fungos promotores de crescimento e ainda raças não virulentas do patógeno. Além do próprio patógeno inativado pelo calor, pode-se ainda utilizar elicitores químicos ou físicos, como silício, ácido salicílico, ácido aminobutírico, quitosana, cloreto férrico, fosfato de potássio de básico, acibenzolar metil, ácido dicloroisonicotínico, fosfato de potássio monobásico, ácido jasmônico, metiljasmonato, sacarina, ácidos graxos ou luz em comprimentos de onda específicos em medicamentos homeopáticos. Portanto, a resistência induzida consiste no momento da resistência por meio da utilização de agentes externos sem qualquer alteração no genoma da planta. Isso ocorrendo de maneira específica por meio da ativação de genes envolvido em diversas tais como explosões ativas, resposta de hipermobilidade, acúmulo de como peroxidases, quitinases, glucanases de proteínas, enzimas envolvidas na rota panóides, como a fenilalanina, amônia liase, isomerase, salcona-síntese, cinamilálcool, desidrogenase, polifenoxidase, enzimas envolvidas na peroxidação, como a lipoxenase de alexinas, acúmulo de compostos fenólicos, atividade de síntese e, consequentemente, aumento de calose, bem como o acúmulo de ligninos vizinhos ao local de penetração do micro-organismo. Esse foi o trabalho do os integrantes são o Gabriel Grigoleto, que sou eu, o Henrique Bovolenta, o Edson e o Panucci.